Glória a Deus. Vamos abrir em Josué 1:8. Amém. Glória a Deus. Então, Josué 1:8. O título é Palavra, é o que vamos falar hoje. E eu quero-vos ler o que é que Deus diz sobre a sua palavra. Se nós falássemos, por exemplo, que hoje eu tinha algo escrito por Deus, escrito da vontade de Deus para nós, se calhar todos nós ficávamos empolgados. Mas realmente eu tenho. O que é que eu tenho escrito? A sua palavra, a Bíblia Sagrada. Este livro que é impressionante. Um livro que se concorda de trás para a frente e de frente para trás. É impressionante. Inclusive, alguns matemáticos tentaram provar que este livro era incoerente, não tinha lógica, mas não, tem toda a lógica. Ele concorda-se constantemente. É impressionante como é que autores diferentes conseguem dizer a mesma coisa sempre. Dirigidos por Espírito de Deus, eles mantêm-se, dizendo sempre a mesma coisa, a mesma orientação, sempre. Isso é que é impressionante. É que Deus, escrita esta Bíblia através de tantos anos, e mesmo assim continua atual e a mostrar-nos para nós que esta é a sua palavra e a sua vontade. Josué 1:8 diz: Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque entanto farás prosperar o teu caminho e prudentemente conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e dê bom ânimo. Não te pasmes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo onde quer que andares. À medida que eu estava a ler isso, Deus me mostrou não sei quantas coisas e realmente é bem verdade. Quando você está quieto e sossegado, o que é que você se lembra? É muito importante nós sabermos como estamos a andar e como estamos a viver. Eu posso-vos dizer, por exemplo, eu gosto de ver filmes e eu já tenho reparado que às vezes a imagem dos filmes vem à minha memória. Então, será que isso é bom? É mau? Depende do que é que você estiver a ver. Tudo o que provocar medo em si não é bom o que você está a ver. Tudo o que provocar revolta em si não é bom o que está a ver. Tudo o que você vê de vingança não é bom aquilo que você está a ver. Nós temos que guardar o nosso coração, porque dele procedem as saídas de vida. Temos que ter cuidado com o que vemos. Por isso é que aqui diz: não se aparte da tua boca o livro desta lei. Da boca, mas desculpem, quando nós lemos, precisamos de falar o livro que estamos a ler. Nós podemos ler em silêncio. É ou não é? Mas não é isso que Deus diz. Não se aparte da tua boca o livro desta lei.
Não pares de falar o que nele está escrito. Quando leres, é bom ler em voz alta, porque nós somos feitos de uma forma que o que ouvimos entra mais dentro do nosso coração do que aquilo só que lemos. Por isso, o ler em voz alta é tão bom para nós. Medita nele dia e noite, mas depois diz assim, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e prudentemente te conduzirás. É impressionante quando nós esperamos por Deus. É impressionante quando com que nós esperamos que aconteça alguma coisa, que Deus faça, que Deus vai mover céus e terra. Mas o que diz aqui é, farás prosperar o teu caminho e prudentemente te conduzirás. Quando Deus falou isto a Josué, antes de Josué era Moisés. Moisés liderava o povo. E quando Moisés saiu do Egito, levava 600.000 homens, fora mulheres, crianças. Portanto, perto de 2 milhões de almas. Mais ou menos. Era muita gente. Atualmente, Josué devia ter muito mais gente com ele. Este homem tinha receio, tinha temor. Senhor, como é que vai ser? Tanta gente. Como é que eu vou fazer? E aí Deus fala estas palavras para ele. Eu estou contigo. Não tenhas medo. Na nossa vida, estamos com medo de alguma coisa. Se estamos com medo de alguma coisa, temos que buscar a Deus e ver o que Ele diz. Buscar na sua palavra. Caso você não se lembre ou não busque, ou não se lembre de nenhum versículo, peça ajuda a alguém. Para se lembrar de versículos que podem ajudar assim. Você precisa de ler. Que você possa mudar a sua imagem. Porque você está a ter uma imagem negativa de toda a sua vida, ou de partes, ou de assuntos da sua vida. Essa imagem tem de ser mudada. E só pode ser mudada através do que Deus diz para si. Através de você confessar todos os dias o que Deus diz para si. Essa imagem vai ser completamente alterada. Aquilo que você achava que era impossível passará a ser possível. Aquilo que você achava que não ia resultar, vai resultar no nome de Jesus, porque Deus diz que resulta com ela. É impressionante quando Deus diz, quando Jesus disse, eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo e nada vos fará dano algum. Já viram maior poder do que este? Tudo o que tentam levantar contra nós, nós temos o poder de destruir. E nada nos vai fazer. É impressionante este povo, antes de chegar a este ponto, onde Josué ouviu da parte de Deus que ele iria entrar na terra prometida. Este povo andou no deserto 40 anos. E durante 40 anos, Deus ensinou-o a andar com ele. Eles não confiavam mais na força do seu braço, não confiavam mais no alimento que iam ter e como é que iam ter, porque em tudo dependiam de Deus. A minha pergunta é, você está a depender de Deus agora? As suas finanças, a sua saúde, o seu casamento, a sua casa, está toda a depender de Deus. E você está a ouvir isto e está a pensar, não é? Só dependendo de Deus é que nós conseguimos vencer. Jesus disse, sem mim nada podereis fazer.
Mas para dependermos dele, temos que conhecer o que ele fala, o que ele diz. Criar fé nas suas palavras. Criar fé que vai acontecer. Eu posso-vos contar, sei lá, muitos exemplos, mas eu vou-vos dar, por exemplo, um. Houve uma senhora que recebeu uma herança e essa senhora queria ajudar outras pessoas e então comprou uma vivenda e nessa vivenda só ia para lá o que nós chamamos casos paliativos ou pessoas quase à beira da morte, em que as pessoas eram só os casos extremos de pessoas que realmente já não tinham salvação é que iam para aquela vivenda. Ela começou a receber gente, mas ela ensinava a palavra de Deus. Ela lia a palavra de Deus. A uma das pessoas que entrou, ela dizia para ler a palavra de Deus, mas disse-lhes versículos específicos. E desses versículos específicos, se calhar nós vamos ler, glória a Deus. Vamos ler. Eu vou-vos mostrar, é Deuteronômio 28. Vamos ver o que é que esta mulher deu a esta outra mulher. Em Deuteronômio 28, nós vemos as bênçãos de Deus. As bênçãos de Deus pela obediência à sua voz, por andar com Ele. E diz aqui no versículo 2, 28:2 diz: E todas as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Pois bendito será na cidade, bendito serás no campo, pois bendito, e todos se levantarem contra aí, mandar a bênção, e depois vamos continuando para baixo, e depois chega o 15, e diz: Será, porém, se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, e não cuidares de fazer todos os seus mandamentos, os seus estatutos, que hoje te ordeno, então sobre ti virão todas estas maldições e te alcançarão. E então serás maldito na cidade, maldito no campo, maldito, 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 maldito. O Senhor te fará, no 21, o Senhor te fará pegar a pestilência, até que tenha consumado a terra a qual passas a possuir. Versículo 22, o Senhor te ferirá com tísica, com febre, e com quentura, e com ardor, e com secura, e com destruição das sementeiras, e ferrugem, e perseguição, até que pereças. E maldição. Maldição. E o que é que esta mulher mostrou a esta outra senhora, que estava muito doente, à beira da morte? Mostrou-lhe a maldição da lei. Mas depois mostrou-lhe aquilo que eu vos vou mostrar agora a seguir. Peço perdão, eu digo já. Em Gálatas, vamos abrir em Gálatas. Vamos abrir no 12. Gálatas 3:12. Em Gálatas 3:12 diz: Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas por ela viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós,
porque está escrito: maldito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Agora que eu vos li os 2 versículos que esta mulher falou, então o que é que esta mulher contou a outra mulher? Que nós que estávamos debaixo da lei, que não tínhamos Jesus Cristo, estávamos debaixo da maldição. Mas, ao aceitarmos Jesus como nosso Senhor e Salvador, Ele nos resgatou da maldição da lei. Porque, tanto, se nós estamos resgatados da maldição da lei, estamos resgatados da maldição da doença que estava declarado em Deuteronômio 28. Então esta mulher disse à outra mulher o quê? Você vai dizer, você estava debaixo da maldição, mas agora que está em Cristo, Cristo resgatou-a da maldição da lei e agora já não tem maldição no seu corpo. E ela disse para ela dizer isso várias vezes por dia. A senhora que estava doente não se conseguia mexer. Não conseguia ler. E então ela dizia que chegava a dizer mais de 100 vezes por dia isto. Ela estava debaixo da maldição da lei, mas Cristo resgatou-a da maldição da lei e a libertou-a. E ela dizia isto mais de 100 vezes por dia. Houve um dia que acontecia todos os dias, que ia alimentar as pessoas, que ela estava no primeiro andar. A outra senhora estava a trabalhar, a preparar o almoço, e de repente houve um estrondo lá em cima. E ela sabia que no primeiro andar quem lá estava era aqueles que não se conseguiam mexer. E ela ficou, mas como é que pode haver um estrondo lá em cima? Mas o estrondo não só houve, como continuava. E ela disse que cada vez ficava mais estranha. Mas o que é que se passa? E foi lá ver o que estava a passar. O que é que estava a passar? Esta mulher, que confessava mais de 100 vezes por dia, tinha sido resgatada da maldição da lei, estava de pé e aos saltos, porque estava curada. Nós temos de deixar que a palavra de Deus entre dentro de nós. Nós temos que deixar de acreditar no que os outros dizem. Nós ouvimos falar na televisão, vai estar frio. O boletim meteorológico, vai estar frio. E então toda a gente, no dia a seguir, vai estar frio no dia a seguir. Toda a gente no dia a seguir já leva um casaco e leva... Mas até o tempo acabou por mudar à última da hora e não está frio. Então, pois, mas eles não têm a certeza, eles deram uma previsão. Mas ouça, na sua vida, tudo o que lhe dizem são previsões. Quando você mostra os sintomas, quando você vai ao médico e diz os seus sintomas, o médico dá-lhe uma previsão daquilo que lhe pode vir a acontecer. Não está-lhe a dar um diagnóstico fiável. Não está-lhe a dar o diagnóstico certo. Muitas pessoas têm sido derrotadas por causa disso. Porque quando vão ao médico, ouvem, não, você não tem mais hipóteses, não dá mais. E a pessoa desiste. Desiste do quê? A vida é sua, não é do médico. Eu não estou a dizer para não ir ao médico, por favor. Entenda bem as coisas. Se você não for um médico, você nunca vai saber o que tem. Se você não for um médico, ele não pode ajudar. E você não sabe como é que Deus o vai ajudar. Deus pode ajudar. Ouça, vários familiares meus foram ajudados através de médicos. Deus ajudou através de médicos. Eu estou a frisar isto porque eu vou explicar porquê. Eu tenho um filho, tenho mais que um, não é? Mas tenho um deles. Uma vez o médico veio à minha casa
e ele estava doente. E receitou-lhe medicamentos. Perante prescrição médica, nós começámos a dar os medicamentos à criança. A criança não melhorou. Até parecia que estava pior. Chamámos outro médico. Quando chamámos outro médico, o médico olhou, viu os medicamentos e disse: quem é que receitou isto? E nós ficámos assim a olhar para o médico. Foi um colega seu. Ah, não, mas isto não pode ser. E então receitou outros medicamentos. A criança, dessa vez, melhorou. Mas há uma diferença entre o primeiro médico e o segundo médico. Eu vou-lhe dizer qual foi a diferença. É que no primeiro médico, nós, sinceramente, nós não oramos. Mas no segundo médico, quando vimos que a criança não estava a melhorar, no segundo médico nós oramos e oramos assim: Pai, dá discernimento a este médico para receitar exatamente o que é preciso para ele melhorar, em nome de Jesus. E ele receitou. E a criança melhorou e ficou boa. Você entende? Quando Jesus diz: sem mim nada podereis fazer, é verdade. Os médicos, sem Deus, nada podem fazer. Nós, sem Deus, nada podemos fazer. Então, cada vez que você vai a um médico, ore antes: Pai, dá discernimento suficiente a este médico. Mostra a tua glória através dele, para que eu seja abençoado por esta ida a este médico. Eu não sei como é que Deus vai resolver o seu problema, se você está com algum problema. Eu não sei como é que ele vai resolver. Mas temos de deixar todas as hipóteses abertas, seja por médicos, seja por um milagre direto, seja de que forma for, Deus vai abençoá-lo. Mas você tem que ir de encontro ao que Deus pensa, não ir contra ele. Se você, o médico chega ao pé de si e diz: não há hipótese, você diz: não há hipótese, pronto, acabou. Então como é que Deus vai conseguir operar em si se você diz que não há hipótese? Se você é o próprio bloqueio. Sabe que o maior inimigo do cristão não é o diabo, é o próprio cristão. É ele que se deita abaixo, é ele que é descrente, não acredita, não crê. É ele, não é o diabo. Porque o diabo crê em Deus, sabe quem Deus é, sabe o poder que ele tem. Então, se nós duvidamos do próprio poder de Deus, como é que Deus vai poder operar sobre nós? Você vai dizer: mas ele é Deus. Mas entenda Deus, por favor. Entenda Deus. Deus não vai tocar na sua vida sem você dar permissão. Deus nunca vai contra os seus desejos. Deus nunca vai, porque Ele não quer isso para a sua criação. Ele quer o melhor para a sua criação. Mas se você quer algo, Ele não vai impedir esse algo que você quer. Mas também, se você não quiser alguma coisa, Deus não vai obrigar a você ter aquilo que você não quer. Inclusive saúde. Você entende? Temos que ser nós a dar permissão sobre a nossa vida, porque a vida foi-nos dada a nós. E nós temos de dar permissão a Deus para que Ele opere em nós, nós acreditando nele, declarando a sua palavra a nosso favor e dizendo: Pai, eu acredito em Ti. Eu fui resgatado da maldição da lei. Eu fui tirado do poder das trevas. O diabo não tem mais poder sobre a minha vida. Eu estou liberto porque Cristo pagou o preço por mim, em nome de Jesus. Cada vez que você declara com a sua boca, você está a dizer: eu acredito em Ti, Senhor. Eu acredito no Teu poder. E Jesus, com todo o poder que aconteceu na ressurreição, esse poder está em mim. Você está a entender porque há muita coisa que não está a funcionar. Porque nós
é que somos os obstáculos. Não é Deus. Não é Deus que não quer fazer. Somos nós. Eu ouço tanta gente dizer, quando está doente com alguma coisa, a minha doença tal, a minha doença tal, a minha doença... Eles já consideram aquilo que têm como dela. Você estava assim? Não, eu antes estava bem. Então se agora está, quem é que pôs isso em si? Foi Deus? Não foi. Porque Deus só tem coisas boas. A Bíblia diz, toda a boa dádiva, tudo o que é bom vem do Pai das luzes. Toda a boa dádiva. Uma doença é uma boa dádiva. Não é? Atenção, o que você tem, se não é de Deus, por que é que você continua a dizer que é seu? Eu só quero que todos nós pensemos um pouco sobre as coisas. Vamos ver a vontade de Deus para a nossa vida e vamos seguir a vontade de Deus. Não a vontade dos homens, não a vontade do diabo. Porque o diabo vai-lhe dar todos os sintomas e mais alguns. O diabo vai-lhe tentar trazer todos os problemas e mais alguns. Todos os obstáculos e mais alguns. Mas Deus diz, eu sou convosco até à consumação dos séculos. Eu estou com vocês sempre. Cristo morreu por nós, resgatando-nos da maldição da lei. Então, se estamos livres da maldição da lei, não pode vir maldição até nós. Quando eu digo que o cristão é o pior inimigo do cristão, vamos lá ver. Vamos lá ver aqui uma coisa. Alguém já teve uma corrente de ar em casa? Amém. Olha lá para mim, se faz favor. Alguém já teve uma corrente de ar em casa? Já. Já teve uma corrente de ar. Até aí, a corrente de ar que teve em casa foi originada por quê? Janelas estavam abertas? Ou uma porta que estava aberta? Pergunto eu, quem é que as abriu? É, não é? Fomos nós que abrimos. Às vezes as coisas vêm por coisas que nós abrimos. Por portas, por janelas que nós abrimos. E veio o problema. Veio a corrente de ar. Mas isso não quer dizer que a correnteira tenha que ficar. Depois de nós fecharmos as portas, a correnteira tem que parar. A maldição tem que sair. Mas como é que sai? É muito simples, você pede perdão a Deus. Pede a Deus que lhe mostre o que é que fez originar que isso viesse. Pede perdão a Deus, perdão, Pai, por aquilo que eu fiz. E agora, isto tem que sair da sua vida, em nome de Jesus. Porque tudo o que ligares na terra será ligado no céu. E o que é que você está a ligar? Se você continuar a dizer, o meu problema tal, o meu problema tal, o meu problema tal, a minha doença tal, minha não é sua. Ela não é sua, porque você não a tinha antes. Você está-me a entender? Então se não tinha antes, porquê que está a dizer que é sua agora? Não é sua. Agarre e não aceite a doença. Agarre e não deixe. Fale contra ela. Não fale aos outros o que é que está a passar consigo. Calce, seja quem for, não interessa. Ninguém tem que saber da sua vida. Não fale aos outros. Quando perguntar a alguém, tudo vai bem. Tudo vai bem. Então como é que está? Está bem. E as pessoas olham para si, fogo, mas ele está assim um bocado de coisa e tal. Então, mas está mesmo bem. Estou mesmo bem. E às vezes as pessoas estão todas tortas. Mas estou mesmo bem. Sabe porquê? Você tem que parar de semear o que não presta.
para que você não receba aquilo que está a semear. As pessoas não entendem que neste mundo sementeira e ceifa vai haver até o final do mundo. Se não fosse assim, nós não estávamos a comer, não tínhamos comida. Se nós não semeássemos na terra e pudéssemos colher os frutos da terra e até para os animais poderem comer do fruto da terra, nós não tínhamos comida. Deus garante que até ao final dos tempos, sementeira e ceifa vai haver sempre. Então o que é que nós estamos a semear? Jesus disse uma coisa muito importante. O que contamina o homem não é o que entra, é o que sai. E todas as vezes, cada vez que eu digo isto a alguém fica assim a olhar para mim e fica a pensar, então, mas contamina o homem, não é o que entra, é o que sai. O que é que sai? E toda a gente pensa a mesma coisa. Pensa logo em dejetos que saem do homem. Não é? Mas para isso o homem tinha que voltar a comê-los. Mas Deus diz que não é o que entra, é o que sai. Então, espera aí. Então o que é que sai do homem que o contamina? Sabe o que é que sai de nós? E às vezes em grande quantidade. Palavra. E isso contamina o homem. Porque as palavras não saem só da nossa boca, saem do nosso coração. E aquilo que o nosso coração estiver cheio, é aquilo que vai sair. Se você está cheio de fé, cheio de confiança, as suas palavras vão ser sempre boas. Se você está cheio de dúvidas, está cheio do que é que os outros disseram, do que é que acha, do que é que você viu na televisão, do que é que você viu ouviu na rádio, daquilo. Eu, por exemplo, eu vou-vos dar um exemplo. Eu tenho, perto da minha casa, perto da localidade onde eu moro, tem uma estação de rádio. Quer dizer, tem várias, não é? Mas tem uma estação de rádio que é cristã. E eu então cheguei lá a carregar e ouvir a ação cristã, essa rádio cristã, e quando ouvia esta rádio, ouvia músicas cristãs e eu ficava todo contente. Estava a ouvir músicas cristãs e estava tudo bem. Mas depois eles chegam a uma altura e começam a falar. E quando começam a falar de doenças. Começam a falar que isto e aquilo pode vir e não sei o quê. E eu disse, eu não acredito. Uma rádio cristã? Eu tive de desligar aquilo. Ouça, se eu quiser ouvir alguma coisa que não preste, basta ligar a televisão. Se eu quiser ouvir alguma coisa que não preste, vou à procura, posso ir à procura na internet e vou saber, estes sintomas quer dizer o quê? Quer dizer isto, aquilo, aquele outro. Eu uma vez, por causa de uma dor que eu estava a passar no meu corpo, eu fui ver o que é que poderia ser. Era uma lista interminável. Era uma lista interminável de coisas que podia ser aquela dor. E eu desisto. Não, pai, eu prefiro ir pelo que tu dizes do que ir pelo que o mundo diz. Porque se eu vou pelo que o mundo diz, eu fico carregado de doenças. O que Deus diz é que Jesus pagou um preço por nós. Um preço muito alto. Deus... Vamos abrir em Isaías. É só você perceber, lendo, eu creio que lendo, você vê Isaías 53, 4 e 5. Isaías, um profeta de Deus, declara nos seus escritos, no seu livro, como Jesus havia de vir à Terra. O que é que ele havia de vir e o que é que ele havia de padecer por nós, o que é que lhe iria acontecer. Ele dá esta declaração 700 anos antes. Isto é impressionante da parte de Deus, mas várias vezes Deus declarou a Abraão que o povo iria ser opresso e durante quase 400 anos estaria opresso no Egito.
Vamos ver agora aqui o que é que Isaías diz, em Isaías 53:4. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reportámos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Pisaduras. Sabe o que é pisaduras? Chicotadas pelo mal que fizeram no seu corpo. Todas as feridas que fizeram no seu corpo. Maltrataram Jesus. Ouça, quando chicotearam Jesus, é impressionante. Eles não deram com um chicote normal, porque era normal naquela época. Davam com um chicote, com pedras e ossos agarrados à ponta do chicote. Quando aquilo batia na carne, abria buracos na carne. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Jesus sofreu na carne para que nós fôssemos sarados. Agora eu quero-vos mostrar outro versículo que está aqui um pouco mais abaixo, que é a continuação. No versículo 5 e depois um pouco mais abaixo, no versículo 10. Veja o que é que diz. Versículo 10, Isaías 53:10. Diz: Todavia ao Senhor agradou a... Peço perdão. Todavia, ao Senhor agradou o moê-lo, fazendo-o enfermar. Estamos a falar de quem? Eu estou a falar de Jesus. Agradou moê-lo. Sabe o que é moer? Você sabe o que é moer alguma coisa? Em Portugal há uma coisa assim, que assim, parece uma taça, e depois temos uma, chama-se, acho que é almofariz, não é? É isso, em Portugal. Mas é assim uma taça, e depois tem uma coisa, uma coisa onde nós podemos pegar, solta, não é? Que é assim, arredondada por baixo, e nós metemos lá as coisas e batemos lá dentro e aquilo moe. Vamos voltar a ler. Todavia ao Senhor agradou o moê-lo. Você está a imaginar? Agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, fazendo doente. Jesus ficou doente. Quando estava a ser maltratado, ele ficou doente. Por isso é que foi tão difícil para ele. Jesus, quando levava a cruz para ser crucificado, houve alguém que o teve que ir ajudar. Mas sabe porquê? Porque ele estava doente. Ele não estava doente antes, mas no sacrifício ele ficou doente. Ele ficou sem forças. Por isso é que ele não conseguiu levar a cruz. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser em expiação pelo pecado, verá a sua prosperidade prolongar os dias. O bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Deus quis que Jesus sofresse para que nós possamos estar bem. Parece loucura, não parece? Mas é verdade. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Seja salvo e tenha a vida. Você entende que Jesus padeceu por nós, sofreu por nós. Há muita gente, chamam-se peregrinos. Peregrinos, pronto, sim, pode-se chamar, não sei se se chamam peregrinos, não sei. Em Portugal, chega a uma determinada altura do ano, há várias pessoas de vários pontos de Portugal que começam a andar a pé em direção a um sítio. Eu não quero dizer o sítio, nem quero dizer qualquer coisa, mas quem está em Portugal e quem me está a ouvir sabe o que é que eu estou a dizer.
Alguns vão de joelhos. Alguns vão de rasto. Outros vão a pé. E a minha pergunta é: então porquê é que Jesus sofreu se eles estão a sofrer? Que pagamento é esse que se dá a Deus, supostamente, que se dá a Deus se Jesus sofreu por nós? Muitas pessoas fazem isso, mas depois a coisa mais simples que há, que Deus quer que a pessoa faça, elas não fazem, que é perdoar o outro. Deus diz: se vocês não perdoarem o outro, o seu irmão, Deus não lhe perdoasse. É a coisa mais simples. A pessoa diz que não, eu não perdoo. E, no entanto, isso Deus quer que você perdoe. A palavra de Deus é o bem que nós temos maior. É aquilo que Deus quer para a nossa vida. É aquilo que Ele mostra que aconteceu por nós. É ali que os nossos olhos são desvendados, onde os nossos olhos são abertos para ver a vontade de Deus para a nossa vida. Eu lembro de uma pessoa estar dentro, até foi uma pessoa que a minha esposa foi falar com ela. Já vai há alguns anos esta parte. E então o que é que se passava? Essa pessoa estava na igreja e estava a chorar. E a minha esposa foi lá e estava a tentar confortá-la. Tudo bem, Deus está consigo, Deus vai ajudar e tudo mais. E como nós sabemos que grande parte dos problemas vem das pessoas não perdoarem, a minha esposa disse: perdoa todas as pessoas, perdoa os seus filhos, perdoa o seu esposo. Bem, quando ela diz isto, a mulher quase expôs em pé e disse: não, o meu marido eu não perdoo. Está aí a causa dos problemas. Está aí a causa dos problemas. As portas da casa, janelas, está tudo aberto par em par. Há uma corrente de ar tremenda e a corrente de ar não vai parar enquanto não for fechada. Tem razão? Calhar até tem. Mas isso não vai resolver nada da vida dela eu ter razão. Você sabe quantas coisas se perdem em tribunais com razão? Eu nem sei, mas também nem imagino. Mas sei que se perde muito. Há muitas pessoas que têm razão e em tribunal, como não conseguem provar essa razão, perdem tudo. Então o que é que vale mais? Ter razão ou ter Deus na sua vida? Ah, mas fizeram aquilo. Eu não estou a dizer o contrário. E você tem razão. Mas você tem que perdoar. Porque se você não perdoar, você perde as bênçãos de Deus. E perder as bênçãos de Deus é muito pior do que a outra pessoa lhe fez. Deus disse: se você não perdoar seu irmão, eu não vos perdoo a você. A Bíblia, quando nos fala para nós, quando nós lemos lá em Josué que nós devemos de ler, meditar, pensar, é para fazer o quê? Para fazer dentro de nós. Há coisas que nós fazemos depois automaticamente. Porque conhecemos a palavra e a palavra está dentro de nós, há coisas que nós já não vamos fazer. Quando me magoam, eu
peço logo perdão a Deus. E eu perdoo logo essa pessoa. Não? Porquê? Porque eu não quero perder o meu Deus. E se aquilo que eu estou a fazer não o agrada, eu não quero na minha vida. Então, o que é que nós aprendemos cada vez que lemos a Bíblia? Eu vou-lhe dizer o que é que aprendemos. Vida. Aprendemos vida. Vida em relação a quê? A tudo na nossa vida. Tudo, tudo, tudo. Nós aprendemos que Deus nos quer abençoar constantemente. Que é aquele que enche a nossa boca de bem. É Ele que nos quer dar os tesouros das escuridades e as riquezas encobertas. É Ele que nos quer abençoar constantemente. Mas para isso, a nossa maneira de ver o mundo tem que mudar. Você vai dizer, não, mas o país está em crise, assim e assado. O que é que você tem a ver com o país? O que é que a sua vida tem a ver com o país? Não, mas eu sou influenciado. Não, você é influenciado por Deus. As bênçãos vêm de Deus, não vêm do país. Você sabe onde é que há mais pessoas ricas? É nos países onde há mais miséria. Coisa estranha, não é? Mas é isso. Então, o que é que isso tem a ver? Tem a ver com a nossa forma de pensar. O que é que nós damos permissão para Deus fazer na nossa vida? Mas eu quero. Mas continua a falar mal. Não, eu quero que Deus me abençoe. Pai, eu quero que tu me abençoes, Pai. Eu acredito, Pai, que tu me vais abençoar em nome de Jesus. Mas depois, cada vez que somos confrontados com qualquer coisa, falamos mal da nossa vida financeira. E agora como é que vai ser? Não tenho, não posso, não sei o quê. Quando eu digo aqui que eu não conto nada a ninguém do que se passa com a minha vida, eu não conto nada a ninguém do que se passa na minha vida. Porquê? Eu não quero que saia da minha boca palavras que me vão causar problemas. Mano. Você entende? Eu quero receber a bênção, não quero receber a maldição. Então, eu não estou doente com nada, eu não tenho falta de finanças em nome de Jesus, eu tenho todas as necessidades supridas, tenho sempre tudo pago em nome de Jesus. Isto é que eu declaro e é que eu tenho em nome de Jesus. Você pode estar a ver as coisas a acontecer perante os seus olhos e ver que as coisas estão todas tortas, mas você vai dar permissão a que Deus faça alguma coisa na sua vida ou vai dar permissão ao diabo para fazer alguma coisa na sua vida? Você tem que decidir e depois não culpa Deus, que eu já tenho visto muita gente culpar a Deus. Acredita em mim. Muita gente culpa a Deus de coisas que a culpa é dela. Quer dizer, a acorrentar em casa, a acorrentar. A culpa é de Deus. Pronto. Foi Deus que foi abrir as janelas. Foi Ele que foi abrir a janela. Com a sua boca, você abre janelas para a sua casa. Há portas para a sua vida. O que é que você está a falar? Você vai ter. Lhe garanto eu. Não é hipótese. Tudo o que você confessar com a sua boca é o que você vai receber. Obrigado, Pai, que nós não temos aqui influências externas, em nome de Jesus, nem barulhos esquisitos, em nome de Jesus. Amém. Conclusão e moral da história. Que palavra de Deus você conhece na sua vida? O que é que dela você está a ler? Quão dela você tem no seu coração? Quanto da palavra de Deus você tem no seu coração? Quanto? Quando lhe acontece qualquer coisa, o que é que você se lembra? Do médico
daquele que disse isto ou aquilo, aquilo outro, da outra pessoa que disse, se calhar o sintoma tem a ver com isto, com aquilo, ou se lembra de Deus? Em que ele diz, nenhum mal te será, nem praga alguma chegará até ti. Mesmo que eu andasse por vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Você está a entender? O que é o vale da sombra da morte? O que é o vale da sombra da morte? É perante toda a gente a dizer mal. Perante toda a gente a dizer isto vai acontecer, é aquilo, é aquilo outro, é aquilo. A nossa cabeça às vezes... Eu lembro-me do meu pai. O meu pai dizia-me, às vezes, que gostava que a cabeça dele parasse de pensar e ficasse quieto. E às vezes ele forçava a fazer isso, ficar quieto sem pensar em nada. Porque ele dizia que era muito difícil. Eu sei do que é que ele está a dizer. É possível isto acontecer através de nós orarmos, até ficarmos uma altura em que a nossa cabeça fica quieta, sossegada e não vem informações externas, seja de quem for, do que for, e coisas. Não somos influenciados a fazer nada, nem a ter comportamentos que não devemos ter. Até falar palavras que não devemos falar. Por isso, eu oro e digo, e agora mais ultimamente, mais digo ainda, que é obrigado, Pai, que eu levo todos os meus pensamentos cativos à palavra de Deus e ao Espírito Santo de Deus Altíssimo, em nome de Jesus. Eu não quero que a minha cabeça pense o que ela quer, mas pense o que eu quero. Mas a cabeça é sua. Não. A minha cabeça vem muitas vezes influências de outras pessoas e principalmente do diabo. Porquê? Porque ele tenta influenciar. Mas se eu controlar toda a influência que vem, então eu faço parar. Há coisas às vezes que estão-nos a preocupar. Porquê? Porque não param de bater na nossa cabeça. Não paramos de pensar naquilo. Então e agora? 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 E agora? Agora você tem que ir buscar a paz de Deus. Porque em paz sereis guiados. Em paz sereis guiados. Se você tem paz, você tem Deus. Se você não tem paz, só tem preocupação, você nessa altura não está com Deus. Você está-me a ouvir. Não quer dizer que o problema não esteja lá, que não esteja para ser resolvido. Não é isso. Eu estou a dizer é como é que você está interiormente. Se você não tem paz, você não tem Deus. Se você não tem paz, você não tem Deus. Isaías 55, 11. Isto é o que Deus diz da palavra dele. Isto é o que Deus diz da palavra dele. Porque há vários versículos na Bíblia que falam, que declaram, o próprio Deus declara que ele honra a sua palavra. Agora vejam aqui, Isaías 55, 11. E está escrito, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo que a enviei. Ora, se Deus enviou a sua palavra por uma determinada coisa, aquilo vai funcionar, vai resultar. E não vai voltar para Deus vazia. Antes fará o que Deus quer. Então que palavra é que nós estamos a enviar? Agora vejam o versículo 12, o que é que diz. Porque com alegria saireis e em paz sereis guiados. Os montes e hotéis clamarão prazer perante a vossa face e todas as árvores do campo baterão palmas. Em paz sereis guiados. Nós temos de ter paz. Você não tem paz, ore até ter paz. Você tem que ter paz. As decisões da sua vida têm que ser tomadas em paz. Eu lembro-me, por exemplo, de um irmão nosso
uma vez chegou ao pé de mim e disse assim, eu estou para comprar um carro. Epá, mas o vendedor não me larga. Diz, tem de ser já, senão perde a oportunidade. E eu virei para ele hoje, se isso é assim, esquece. Diz a ele para que não queres. Ele ficou a olhar para mim e foi fazer isso, exatamente. Ele acabou por não comprar o carro e depois foi comprar outro carro. Exatamente o que ele queria, como ele queria. Queriam-lhe vender um carro de só 2 lugares e ele acabou por comprar um carro de 5 lugares. Exatamente o que ele queria. Mas estavam a pressioná-lo e ele estava quase a ir. Não. Isso é o que o diabo quer, pressionar-nos. Para nós tomarmos atitudes sem pensar. Pressionar-nos porque as coisas estão difíceis. Tem de ser assim, tem de ser já. Tens que fazer isto. Se não fizeres isso, ai. Em paz. Você tem que ter paz no seu coração. Tem que ter paz na sua cabeça. Porque em paz sereis guiados. Elias, um homem de Deus, movido pelo Espírito de Deus, houve uma altura que fugiu. Com medo. E fugiu, foi-se refugiar dentro de uma gruta. E depois, Deus se manifestou. Houve um trovão, mas Deus não estava no trovão. Houve um vento muito forte, mas Deus não estava num vento muito forte. Uma tempestade, mas Deus não estava na tempestade. Depois Deus se manifestou numa voz mansa e suave. A voz de Deus, a direção de Deus é tão suave. Se você tem a sua cabeça ocupada com outras coisas, você não vai ouvir. Era assim como a rádio da confusão está mais alta do que a rádio de Deus que você devia estar a ouvir. Porquê é que é tão importante a palavra de Deus? Porque ela nos transmite paz. Ela nos transmite direção. A palavra de Deus vai dizer o que nós temos que fazer. Há coisas que diz, mas há outras coisas que não diz. Mas vamos buscar a paz e a confiança que nós precisamos para andar com Deus. Será que estamos sempre em paz? Às vezes não estamos. Às vezes a pressão é muito grande. Mas nós temos que nos aperceber, ou ter pessoas ao nosso lado que nos ajudem a perceber que nós temos que buscar a Deus. Temos que ficar em paz. A pressão tem que sair. Em paz. Sem calma. Sem quietude. Sem estarmos quietos, sossegados. Não vamos conseguir fazer nada de jeito. A vontade de Deus não se vai manifestar em nós. Não vamos saber o que Ele quer. Você entende? A palavra de Deus, o bem mais precioso que nós temos. Mas por isso é que Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nos vai libertar do quê? Dos conceitos errados deste mundo. Porque há conceitos errados neste mundo. Há formas de pensar errada. O mundo diz: não dá, não é possível, não vais conseguir. Deus diz: tudo podes naquele que te fortalece, que é Jesus. Veja a diferença. Deus disse: estás vivo. Estás vivo. A tua vida não acabou. E mesmo depois de morto, podes ser ressuscitado. Jesus ressuscitou várias pessoas dos mortos. No nosso tempo presente, também houve pessoas que já foram ressuscitadas dos mortos. Paulo estava a pregar e pregou muito tempo. Tanto assim que uma pessoa que estava num primeiro andar ou segundo andar caiu, adormeceu e caiu e morreu. Paulo, depois de o ver cair, foi ter com ele, meteu-lhe as mãos em cima e continuou a pregar até de manhã. Ele não parou de fazer a obra de Deus. Ninguém se mexeu e foi ter com a pessoa. Ficou toda a gente quieta.
Mas quando Paulo se for embora, foram todos ter com o homem para ver como é que ele estava. O homem estava vivo, não estava. Até para a morte disto é a solução. É. Ou ressuscita ou enterra. Você entende? Deus nos quer dar muito acima do que nós pensamos ou queremos. Deus quer nos abençoar muito acima. Mas para isso, temos que mudar a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de ver o mundo. Porque estamos num mundo tão torcido, tão torcido, tão torcido, que nos quer mandar para baixo a todo o tempo. Dizer que não é possível, não dá, não vai funcionar. E Deus diz, tudo podes naquele que te fortalece. Tudo podes naquele que te fortalece. Tudo podes naquele que te fortalece. Deus diz, meu filho morreu por ti. Se ele morreu por ti, ele não te pode dar com ele todas as coisas? Porquê é que a leitura da palavra é tão importante? Porquê é que buscar a Deus por temas, lendo, informando, sabendo, é mais importante ler esta palavra do que ver qualquer programa de televisão, do que ver qualquer outra coisa, qualquer filme, qualquer outra coisa. Cada vez, quanto mais você se enche da palavra de Deus, mais você conhece Deus, mais sabe que aquilo que o mundo lhe tenta enfiar pelos olhos adentro é mentira. É mentira que não há salvação. É mentira que não há libertação. É mentira. É mentira que você não se vai safar, porque você vai se safar tendo Deus e deixando Deus operar na sua vida. Como é que vai ser? Isso eu não sei. Eu nunca sei. Mas sei que Ele opera. Eu sei que Ele opera. E Ele é grande e poderoso o suficiente para fazer todas as coisas. Eu lembro-me sempre o que Ele costuma dizer. Eu sou o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor Todo-Poderoso que pode fazer tudo. Desde que você deixe e confie nele. E para confiar nele, você tem que o conhecer. E como é que o conheço? Como é que o conhece? Lendo a sua palavra. Ouça, você quer começar a ler? Comece pelo Novo Testamento. Comece a ler em Mateus, ou João, ou Lucas, ou Marcos. Leia os 4 evangelhos, um deles. Comece por ler um deles. Veja como é que Jesus nasceu. Veja o milagre que aconteceu com ele. Veja como é que ele foi batizado. Veja os milagres que ele fez. Ouça, e era um monte de milagres. Você se vai lá, vai ver que Deus, Jesus, curou a todos que vieram ter com ele. Não foi a alguns. Não foi a alguns que podia, não podia, não. Foi a todos os que foram com ele. Todos os que foram ter com ele foram curados. Todos. Há uma canção, não é? Como nós cantamos, não há enfermidade maior que ele não... Eu não me lembro o coro. Bem, é qualquer coisa assim. Não há enfermidade maior que ele não destrua ou não resolva ou qualquer coisa assim. Amém? Não há montanha maior que ele não mova. É parecido. Você está-me a entender? Deus pode fazer tudo. Se nós deixarmos na nossa vida. Nós abrimos a porta para Ele e não nos abrimos a porta para outras porcarias. Se você visse alguém que não interessava à porta de sua casa, vocês fechavam-lhe a porta na cara. Mas grande parte das vezes nós não fazemos isso. Nós deixamos entrar às vezes toda a porcaria para dentro de nós. Deixamos ouvir toda a porcaria. E falam para nós e babá, e algo que não presta, e continuamos a ouvir. E isso vai influenciar a nossa vida. Vai influenciar a nossa maneira de andar.
a nossa maneira de agir, vai influenciar tudo. Cada vez que ouvimos, cada vez mais... Há um pastor que eu conheço, glória a Deus, que Deus o abençoe, que ele dizia assim, epá, tem alguma coisa que não presta para falar, fale para dentro de um saco plástico, feche o saco plástico e deite no lixo. Porque ele dizia, os meus ouvidos não são caixa de lixo, e ele tem toda a razão. O que é que você anda a ouvir? Se você anda a ouvir coisas que não prestam, desligue. Se é da televisão, não veja a televisão. Há alturas que eu tenho mesmo de desligar, acredita em mim. Não dá. Cada vez que me começam a falar de doenças, eu tenho que desligar aquilo. Eu não vejo aquilo. Eu recuso-me a ver. Epá, não dá. O meu Deus é que me cura. Ele tem-me curado tanta coisa do meu corpo que é Deus que me cura. Eu não posso estar a ver porcaria. Cada vez que falam, e há isto, e há aquilo, e pode haver isto, e pode haver aquilo. Epá, esqueçam lá isso, pá. Mesmo que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Tu quem? Deus. Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, nosso Deus, nosso Pai, nosso Abba, Pai. Pai querido. Um dado homem, havia uma epidemia muito grande. Uma doença muito grande a passar e era uma epidemia de tal forma que as pessoas ficavam contagiadas e morriam. E estava lá um homem de Deus a ajudar as pessoas. E achavam estranho como é que ele estava lá no meio, sem proteções nenhumas, porque isto não era nos tempos presentes, era numa antiguidade, num tempos mais passados. Como é que ele não ficava doente? E achavam aquilo estranho. Mas já havia microscópio na altura. E ele agarrou e disse assim, mas como é que você não fica doente? E ele dizia, eu creio em Deus. E nenhum mal me cederá, nem praga alguma chegará até mim. E ele dizia assim, mas como é que isso é possível? Então agarraram num bocado de saliva de outro homem que estava doente, tinha acabado de morrer, e meteram em cima da pele dele. E depois foram ver ao microscópio. Quando a saliva do outro homem que estava com a doença, que viam no microscópio que tinha, quando bateu na pele dele, morreram todos. A doença morreu, foi destruída. Porque ele acreditava em Deus e confessava isso. Você está a entender? Somos nós que temos de dar as portas, abrir a porta para Deus na nossa vida. Somos nós que temos de falar as palavras positivas e não palavras negativas. Somos nós que temos que mudar a nossa maneira de agir e de falar. Se Deus é por nós, ninguém pode ser contra nós. Ninguém nos pode derrotar. Ninguém nos pode mandar para baixo. Mas há alturas difíceis. Eu sei que há alturas difíceis. Há alturas muito difíceis. Mas é nessas alturas que devemos buscar mais a Deus, porque é Ele que nos enche. É Ele que nos fortalece. Quer ver? Vamos terminar com mais 50 versículos. Não com mais 50 versículos, não. Vamos terminar com Isaías 40, 28. Eu acho que devíamos terminar. Não, ainda não vamos terminar. Isaías 40, 28. Eu só quero vos mostrar, porque há alturas que o nosso cansaço não tem a ver só com o nosso corpo, tem a ver com cansaço espiritual. Porquê? Por tudo o que nos está a acontecer à volta. Nos condiciona a ficarmos fracos. Mas veja o que é que Deus diz. Isaías 40, 28. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa nem se fadiga? Não há esquadrilhação do seu entendimento. Dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens cansarão e fatigarão. Os jovens certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. Versículo 31. Mas os que esperam no Senhor.
Não é os que esperam naquilo que ouviram do médico. Não é os que esperam daquilo que ouviram no tal sítio, no outro sítio, no outro sítio. Pois o médico até lhe pode dizer, você o que tem é isto. E depois de lhe dizer que é isto, você vai dizer todos os dias, obrigado, Pai, que eu já não tenho isto na minha vida. Eu estou curado pelas tuas pisaduras. Jesus morreu, sofreu por mim. Portanto, isto já saiu da minha vida, no nome de Jesus. E agora, para terminar mesmo, vamos abrir outro versículo. Vocês gostam tanto de mim que até me estou a levar comigo tanto tempo. 2 de Pedro 1,3. 2 de Pedro, onde é que está o meu Pedro? 1,3. Pedro, quem é este Pedro? Simão Pedro. Pedro, aquele que andou com Jesus, a quem Jesus disse que ele ia rejeitá-lo, mas que depois o ia honrar com a sua vida. Vejam, este Pedro escreve uma carta e nesta carta diz isto. 1 de Pedro 1,3. Visto que o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade. Nós temos tudo. Com respeito à vida e ao amor, à piedade. Pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude. Agora vejam o versículo 4, que é o mais importante. Pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção e pela concupiscência cá no mundo. Oh, glória! Eu quero voltar a ler o 4. Pelo que ele nos deu grandíssimas e preciosas promessas. Que promessas? Na Bíblia Sagrada tem preciosas promessas. Para com ela fazemos o quê? Ficamos participantes da natureza divina. Quer dizer que os milagres podem acontecer por nós. Jesus disse que nós vamos fazer milagres maiores do que os dele, porque ele não tem tempo, foi para o Pai. Para que nós ficamos participantes da natureza divina, escapando da corrupção, da concupiscência, do que não presta que há no mundo, da informação que não presta que há no mundo. Pelo conhecimento da Bíblia Sagrada, você consegue ter grandíssimas e preciosas promessas e por elas você consegue retirar da sua vida, da sua mente, tudo o que não presta. A palavra de Deus, o bem mais precioso que nós podemos ter. Mas ela é preciosa, mas se você não a ler, não buscar, não estudar, você não vai ter. Porque não é automático. Você tem que deixar de ser influenciado pelo mundo e começar a ser influenciado por Deus. E então a sua maneira de pensar, a sua maneira de agir, a sua maneira de falar muda. Só por causa disso. O mundo, a televisão, filmes e coisas, não lhe vai trazer a informação certa. Infelizmente não vai trazer. Eu acabei de dar um exemplo, é uma rádio cristã que eu costumo, que é perto de mim, onde eu moro, e no entanto, lá transmitem coisas que não prestam. Eu não quero ouvir uma rádio cristã falar sobre doença. E se eles me falarem sobre doença, é para mostrar como o diabo perdeu, não como ele está a vencer. Cada vez que eu ouço dizer, não, a doença tal matou tantas pessoas, não sei o quê, ouça, mostrem-me os testemunhos daqueles que viveram por causa de acreditarem na palavra de Deus e que Deus os abençoou. Deem graças e glórias a Deus, não ao diabo, o que ele está a fazer. Cada vez que a informação nos é dada, a maioria das vezes é glorificar o diabo. O que não presta, o que não presta, o que não presta, é glorificar o diabo.
Vamos glorificar a Deus com a nossa vida. Vamos honrá-lo com a nossa vida, em nome de Jesus. Vamos falar o que devemos falar, não o que não presta. Vamos colher na nossa vida as bênçãos. Vai ser fácil. Você nunca ouviu dizer, os agricultores às vezes queixar-se, isto houve uma má colheita, houve não sei o quê, as coisas não aconteceu muito bem assim como nós queríamos, não foi muito bom, houve uma tempestade, houve não sei o quê. Você já ouviu eles queixarem-se? Já. Mas eles desistem de ser agricultores? Não, eles continuam. E você vai fazer o mesmo. Haja o que houver. Seja de que forma for, você continua em frente. Deus há por mim, ninguém pode ser contra. A sua confiança está em Deus, não está no mundo. Não está naquilo que você vê. Não está naquilo que você acha. Está naquilo que você acha com Deus.